Meus amados, maravilha, hein? Pessoal, semaninha de prova já foi, certo? Maravilha, sucesso, saímos todos inteiros, né? Ficou uma prova ou outra aí para uma pessoa ou outra, mas no fim das contas saímos todos inteiros, como esperado. Vamos continuar então nosso livro 4 aí, falar um pouquinho do capítulo 14, Associação de Geradores. Meus amados, é o seguinte, durante a semana de provas, eu comentei com vocês, né? Eu não quis tratar de uma parte muito técnica dos geradores, justamente para não ficar uma coisa tão pesada, tá? Então, nessa aula a gente vai tratar um pouco de assuntos mais técnicos e tudo mais sobre geradores e também sobre como associar os geradores, tá? Geradores podem ser associados em série, em paralelo, isso depende basicamente do resultado que eu quero no fim das contas, e a gente vai usar como exemplos geradores químicos, né? Que são pilhas, baterias e coisas do tipo. Só para dar uma relembrada, meus amados, olha só, o gerador ele vai transformar um tipo de energia qualquer em energia elétrica, tá? Essa energia elétrica vai acabar gerando um fluxo ordenado de cargas elétricas que a gente chama de corrente elétrica, tudo bem? Essa corrente elétrica ela surge a partir de uma diferença de potencial. Eu tenho valores positivos, valores negativos de potencial, o fluxo de elétrons é sempre do meu polo negativo para o meu polo positivo e o sentido da corrente é oposto, do positivo para o negativo, seguindo o campo elétrico. Tá? Então esse slide é mais para a gente dar uma relembrada o que era o gerador e da onde surgia a ideia. Não pode cair no erro de falar que o gerador elétrico gera energia elétrica. Na verdade, ele transforma um tipo de energia, pode ser luminosa, química, mecânica, cinética, nuclear, em energia elétrica para gerar corrente elétrica. Tudo bem? Então, isso é bastante importante de relembrar. Meus amados, agora é o seguinte, o gerador por si só ele tem alguns elementos que são de grande importância para a gente, tá? A primeira coisa que a gente vai encontrar no gerador, obviamente, são os dois polos, o positivo e o negativo, para gerar a diferença de potencial, tá? E aí o que acontece? Essa diferença de potencial vai gerar uma corrente elétrica, que eu chamo de I. Tudo bem? Então percebam que a corrente elétrica que ela vai do positivo para o negativo, tudo bem? O que acontece? Quando esse gerador ele não está conectado a nenhum dispositivo, ele acaba gerando uma tensão elétrica que a gente chama de força eletromotriz. Essa força eletromotriz é a tensão máxima que um gerador poderia gerar em condições ideais. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente liga esse gerador em algum aparelho, como esse aparelho ele vai ter resistência interna, né, e o próprio gerador também vai ter uma resistência interna, essa força eletromotriz, que seria a força máxima a ser gerada pelo gerador, ela não vai poder ser atingida, justamente pelos elementos do circuito, né? As resistências, a própria resistência interna do gerador e por aí vai. Então, o que eu vou acabar gerando? Uma diferença de potencial que é menor do que a força eletromotriz que um gerador pode gerar, por exemplo. Tá? Então, um exemplo clássico, pessoal, você pega uma pilha e você vê lá na pilha que a tensão dela é de 9 volts. Aquilo ali é a força eletromotriz, aquilo ali é a quantidade máxima de tensão que ela pode gerar. Quando eu colocar ela num controle remoto, por exemplo, ela não vai atingir 9 volts. Por quê? Porque eu tenho que descontar a resistência da pilha, a resistência do controle e por aí vai. Tá? O que seria um gerador ideal? Seria aquele gerador onde eu não tenho resistência interna, minha resistência vale zero. Então eu não teria nada ali para atrapalhar o fluxo de elétrons. Tá? Então, eu conseguiria transformar toda a força eletromotriz em diferença de potencial, tudo bem? Matematicamente, como é que isso fica? A minha diferença de potencial, que é de fato o que o gerador vai trazer para o meu circuito, é a força eletromotriz, que é aquela força teórica, né? Menos a resistência vezes a corrente elétrica, tudo bem? Lembrando, o gerador ideal tem resistência igual a zero, se a gente considerar um gerador ideal, o que a gente vai ter? Que a diferença de potencial é igual à força eletromotriz, tudo bem? Pessoal, num circuito aberto, percebam o seguinte, num circuito aberto, eu não considero, por exemplo, a resistência que eu tenho no circuito. E aí o que acontece? Tendo somente o gerador, a resistência aqui vai ter um valor igual a zero, eu posso desconsiderar a resistência interna, tudo bem? E aí o que vai acontecer? A minha tensão vai ser igual à diferença de potencial, tá? Todos esses valores sendo igual à força eletromotriz que foi gerada
por esse gerador, tudo bem? Força eletromotriz, pessoal, nada mais é do que a força necessária para que os elétrons se movam dentro daquele fluxo constante, gerando corrente elétrica, tudo bem? Essa força eletromotriz, ela nunca é atingida, por quê? Porque eu tenho elementos dentro do circuito que geram resistência, que é justamente aquela dificuldade dos elétrons se movimentarem, tudo bem? Pessoal, o que a gente chama de gerador em curto-circuito? A gente chama de gerador em curto-circuito um gerador onde eu tenho uma corrente elétrica, cuja qual essa corrente elétrica tem uma intensidade muito maior do que a intensidade que é possível de passar pelo circuito, tudo bem? E aí, nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma diferença de potencial igual a zero, tá? Eu não vou ter diferença de potencial entre os pontos, eu também não vou ter resistência, e aí o que vai acontecer? A única coisa que vai contar aqui para mim é a resistência interna do meu gerador. Então, para você descobrir o valor da corrente de curto-circuito de um determinado circuito elétrico com um determinado gerador acoplado, basta você dividir a força eletromotriz pela resistência interna desse gerador, tudo bem? Então, essa é a ideia principal da corrente de curto-circuito e como associar um gerador em curto-circuito. Paulo, para que se usa isso? Cara, isso aqui se usa basicamente para você saber, dentro de um aparelho assim, qual tipo de pilha você tem que usar, por exemplo, entendeu? Então, assim, se um aparelho ele aguenta até 10 ampere, e eu sei que a resistência interna ali de uma pilha é de 5 ohms, eu consigo, a partir desse cálculo aqui, descobrir o valor de E, que nada mais é do que o valor nominal da diferença de potencial. Então, eu consigo descobrir que tipo de pilha eu vou usar naquele circuito, tudo bem? Bem, pessoal, graficamente, o que a gente tem? Se a gente traçar um gráfico de tensão por corrente, esse gráfico vai ser uma reta em declínio, tá? É a curva característica de um gerador, tudo bem? O que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é quando eu não tenho resistência. Então, U é igual a E. Tensão é igual a força eletromotriz nesse ponto. O que é esse ponto aqui? É a minha corrente de curto-circuito, tá? É quando eu não tenho diferença de potencial, tá? Então, essa é a reta característica de um gerador, graficamente falando, tudo bem? Pessoal, a lei de Poilet, ela associa a corrente elétrica quando eu tenho uma resistência característica do circuito. Então, olha só, essa resistência do gerador, uma resistência, por exemplo, dos materiais que estão dentro da pilha, essa resistência ela é do circuito. Para descobrir a corrente máxima que pode passar nesse circuito, eu faço a força eletromotriz dividido pela soma dessas resistências, tudo bem? Essa lei aqui ela não é tão utilizada, porque geralmente a gente utiliza a equação do gerador para fazer esse tipo de coisa, tá? Galera, a partir da equação do gerador, eu deixo esse exercício para vocês tentarem fazer. Então percebam, ó, aqui é o valor de E, ok? E aqui embaixo a gente chegaria no valor da corrente de curto-circuito, tá? Você tem uma lâmpada com essa resistência aqui, tudo bem? Você tem essa lâmpada aqui com essa determinada resistência. Ela foi ligada em série com esse gerador. E aí, a partir da equação do gerador, a gente consegue descobrir a corrente elétrica que passa por essa lâmpada em ampere, no caso, tudo bem? Não se esqueçam do seguinte, força eletromotriz está aqui, ó, vale 10 volts, tudo bem? Esse valor máximo. Você vai achar com isso a resistência do seu gerador, tá? Achando a resistência do seu gerador e sabendo que eles estão ligados em série, você pode achar uma resistência equivalente e, por fim, descobrir a corrente elétrica que passa pelo circuito, tudo bem? Pessoal, para a gente finalizar, falar um pouquinho de associação de geradores, então assim, qual que é a ideia principal aqui? Eu vou associar geradores em série ou em paralelo, mais ou menos como a gente fazia com os resistores, tá? Quando que eu associo geradores em série? Quando eu quero somar as tensões ali presentes, tá? Então, eu pego 3 pilhas, por exemplo, emendo polo positivo de uma com polo negativo de outra. Se cada pilha tiver 1,5 volts de tensão, eu vou ter uma tensão total com 3 pilhas de 4,5 volts, tá? Então, essa é a função da associação em série de geradores. Eu aumento a DDP.
Aumentando a DDP, o que acaba acontecendo? A resistência interna também é aumentada, tá? Então você tem esse decaimento aí de diferença de potencial por perda em relação à resistência interna. Porém, você consegue manter a corrente constante. Isso é bom porque você evita que haja variação de corrente dentro do seu circuito. Você evita, por exemplo, queima de equipamentos dentro do circuito por variações muito grandes de corrente. Tá? No caso da associação em paralelo, que é o tipo mais clássico que a gente costuma ver hoje em dia, qual que é a ideia? Você liga os polos positivos de um lado, os polos negativos do outro, tudo bem? O que vai acontecer matematicamente? A força eletromotriz vai ser igual à força eletromotriz da associação, tá? Só que a resistência a resistência interna do seu gerador ela é diminuída pelo número de geradores, tudo bem? Nesse caso, você tem uma vantagem que é o seguinte, a potência ela acaba aumentando, tá? E aí você tem um aumento na intensidade da corrente, a sua corrente elétrica ela fica maior, né? Na verdade, você soma as correntes elétricas de cada um dos geradores, tudo bem? Qual que é o problema disso? Se você ultrapassar uma determinada corrente elétrica, você pode acabar queimando o aparelho, tudo bem? Então, por isso que é importante você saber que tipo de pilha deve ser usada e por isso, inclusive, que as pilhas têm tamanhos distintos, né? Para facilitar esse uso neste sentido. Tudo bem? Pessoal, além do exercício que eu propus aí para vocês fazerem, a leitura do capítulo 13 é bastante importante. Capítulo 14, viu, gente? Perdão, aqui acabou saindo errado. E do capítulo 14 da frente 2 e realizar as atividades do portal do SAS até o final do trimestre letivo. Pessoal, não estou pedindo mais as OEs, porque eu vou contar o portal do SAS como uma parte da nota e eu estou dando esse tempo aí para vocês fazerem o portal do SAS até o fim do trimestre, tá bom? Na nossa live a gente resolve o exercício, a gente comenta mais um pouco sobre geradores, sana as dúvidas que com certeza ficaram e a gente se vê lá. Obrigadão, viu, gente?